Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão rápida de UML. Essa primeira videoaula é focada em diagramas de classe. Muito bem, vou mudar então aqui para a janela da ferramenta Asta. Essa ferramenta é a ferramenta que eu geralmente tenho utilizado em minhas aulas para o ensino de UML. Muito bem, a primeira coisa a ser feita aqui na ferramenta Asta, né, é criarmos um modelo. Tá? Esse modelo, por enquanto, eu vou chamar aqui de sistema teste. Tá? Dentro aqui de sistema teste, vou criar então um diagrama, que é o diagrama de classe. Esse é o diagrama que nós vamos fazer aqui uma revisão. É uma revisão rápida, tá, de diagramas de classe, né, da UML. Muito bem. O nome aqui você pode renomear do jeito que você quiser. Muito bem. Uma coisa importante a ser lembrada, né, aqui é que é o seguinte, né? A confecção de diagramas ela varia muito dependendo do objetivo daquilo que você está modelando. Tá? Então, assim, o mesmo diagrama ele pode ser desenvolvido em um nível de detalhes bastante baixo, né? Isso eu quero dizer com muitos detalhes, se aproximando, por exemplo, da implementação e de código-fonte. Ou ele pode ser feito em um nível de abstração bem mais alto, onde, dependendo da etapa de desenvolvimento que você esteja, você quer apenas, por exemplo, colocar conceitos importantes do domínio do problema. Então observem que o mesmo diagrama, tá, ele pode ser utilizado tanto em uma etapa bem inicial do desenvolvimento, onde você, por exemplo, está apenas tentando ainda descobrir as classes, né, que vão existir no sistema, como em uma etapa bastante próxima da implementação, onde você já se preocupa com detalhes como parâmetros, tipo dos parâmetros, tipo de retorno dos métodos e assim por diante. Tá? Essa revisão aqui, tá, ela é focada mais nesse baixo nível, tá, em que esses detalhes, né, precisam ficar evidentes quando você está modelando e olhando para um sistema, por exemplo, está olhando para o código-fonte do sistema. Então, essa revisão aqui é mais focada realmente nesse nível mais detalhado, né, desses diagramas. Tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos podemos colocar uma classe, tá? E aí colocar o nome dessa classe aqui de classe cliente, tá? Então a gente pode mudar o nome dela. Podemos também redimensionar aqui a classe. Para colocar atributos da classe, então a gente simplesmente pode se utilizar daquele botãozinho amarelinho que aparece ali e colocar, por exemplo, aqui estão alguns atributos, né, para a minha classe cliente, como nome, por exemplo, endereço, né, e, por exemplo, idade. Tá? Percebe que automaticamente ele vai colocando aqui o tipo desses atributos como do tipo int, né, que é o tipo inteiro. Tá? Isso é o default do Asta, né, mas obviamente que nós devemos mudar isso. Tá? Então, geralmente, né, nome, né, é um conjunto de caracteres. Tá? Então, você deve, né, observar e mudar isso nessas paletas laterais aqui do raster. Tá? Então, por exemplo, aqui você pode selecionar, né, o atributo nome. Ele tem aqui alguns tipos pré-definidos. E você pode perceber que tem aqui char, float, int, long, short, etc. Tá? E se você digitar aqui também fica. Tá? Então, se você quer colocar aqui uma string, é só dar enter. Ele pergunta se você quer criar esse novo tipo, né, porque ele não existe ainda ali. Então, eu respondo que sim, e ele vai criar então esse novo tipo, né, para esse atributo. A partir do momento, esse tipo agora está disponível para você utilizar em outros atributos aqui dentro. Muito bem. Uma coisa interessante também é assim, endereço. Tá? Endereço ele é geralmente um atributo composto, né? Quer dizer, ele é uma estrutura de dados um pouco mais complexa.
né, porque dentro de um endereço, né, você tem nome da rua, você tem o número da casa, você tem o CEP, você tem o bairro e etc. E outros, pode ter outros ainda como complemento, se for prédio, andar, né, o nome do apartamento, etc. Tá? Então, assim, endereço é uma estrutura de dados mais complexa. Não é muito adequado você colocar isso como uma string, onde você vai dividindo isso com vírgulas e tal, porque depois isso pode gerar, na verdade, uma série de problemas de consulta. Tá? Então, assim, do mesmo jeito que nós criamos ali o tipo string, nós também podemos criar o tipo endereço. Tá? Coloco aqui endereço, dou Enter, ele me pergunta se eu quero criar o tipo endereço, e aí eu respondo então que sim. Tá? Muito bem, observem uma coisa interessante aqui, né? Quando eu estou criando aqui esses tipos, perceba que aqui nessa primeira janelinha, olha aqui, ó, ele criou a string e também criou aqui, né, o endereço com o mesmo ícone, né, de uma classe. Então, olha que interessante, se eu pegar esse tipo, né, endereço, né, e puxar para cá, olha só. Então ele criou ali, né, uma nova classe para mim. Então você pode criar classes, né, de mais um jeito. Você pode realmente vir aqui, né, New Class, tá, criar uma classe nova, tá, puxando aqui, olha, Class, ou, né, do jeito que eu acabei de fazer aqui, né, que é você simplesmente no tipo, mudando o nome aqui, e ele acaba criando esse tipo novo. E ele vai depositando, né, esses tipos aqui. Muito bem. Então, com relação a atributos, né, é mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes desse ponto. Tá? Idade, né, ele já colocou como sendo int aqui, então eu vou deixar como sendo um inteiro, porque faz todo sentido, né, idade, né, o tipo, né, do atributo idade ser inteiro. Muito bem. Outra coisa com relação a classes, obviamente, toda classe tem lá o nome dela, tem os atributos da classe, tem também métodos, né, que são as funções, que é o comportamento daquela classe. Tá? Então, nós podemos colocar métodos clicando nesse botãozinho aqui, tá? Ou botão direito também, e add operation, né? Aqui, ó, add operation, eu posso também acrescentar minhas operações e métodos, né, por aqui. Então eu vou usar aqui esse botãozinho, criando aqui um novo método, tá? Então o método aqui, né, então nomes de métodos geralmente são verbos no infinitivo, tá? Como salvar, armazenar, criar, realizar pedido, tá? Muitas vezes é normal também você encontrar o nome de um método que é justamente o mesmo nome de um caso de uso, tá? Que foi criado lá no diagrama de casos de uso, tá? Então é bastante normal você ter operações, né, com o nome de casos de uso, né, e justamente, não é coincidência, justamente são aqueles casos de uso que foram criados, que aparecem lá no diagrama de casos de uso. Tá? Então eu vou colocar uns básicos aqui, como, por exemplo, salvar, tá? Seria um nome de um método, né, bastante clássico, né, para salvar um cliente no banco de dados. Tá? Recuperar, por exemplo, chamado realizar pedido. Tá? Muito bem. Perceba que ele também coloca void aqui na frente, né? Então sempre que está na frente desses dois pontos, tá? Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó. Sempre o que está na frente desses dois pontos aqui é o tipo de retorno do método. Tá? No caso de atributos, é o tipo do atributo. Então aqui é o tipo de retorno do método. Então ele já vem com o padrão void, tá? Mas nós também podemos mudar isso. Nós também podemos, né, trabalhar com os parâmetros, né, desses métodos. Então se você se você selecionar, por exemplo, um método desse, você pode se utilizar aqui das janelinhas, né? Então você pode vir aqui, por exemplo, parameters, né? E você pode acrescentar parâmetros, tá? Então, por exemplo, para realizar um pedido, suponha que ele deva receber, né, por parâmetro um objeto pedido, tá? Então poderia receber aqui um objeto chamado pedido. Note que
estou usando aqui nome de objeto. Então esse pedido que eu estou digitando aqui com o P minúsculo seria o nome do objeto que ele vai receber nesse parâmetro. E o tipo de uma classe pedido. Tá? Então é um objeto pedido do tipo da classe pedido. Tá? Novamente ele percebe que esse tipo pedido, né, com letra maiúscula, tá, não existe. Ele pergunta se eu quero criar, então eu digo que sim. Ok. Vou manter aqui o tipo void, tá, mas também do mesmo jeito eu poderia mudar, né, o tipo de retorno, né, desse método, tá, mexendo aqui, ó, return type. Tá? Então void. Outro detalhe interessante com relação aqui a classes, tá? Isso é importante realmente, vocês devem prestar atenção nisso, tá? Isso é muito importante em termos de organização do design completo, né, do seu sistema, que é justamente com relação à visibilidade desses elementos que aparecem dentro aqui da classe, tá? Então, geralmente, atributos devem ser privados, porque atributos são os dados da classe, né? Então, atributos devem ser privados e métodos devem ser públicos, tá? Isso é geralmente, tá? Porque depois que você aprende a trabalhar bem com visibilidade, você pode, por exemplo, descobrir que determinados métodos podem ser privados, outros métodos podem ser protegidos, outros métodos podem ter uma visibilidade só de pacote, tá? Enquanto outros são públicos, tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Esse sinalzinho de mais, tá, representa os métodos públicos. Tá? Sinal de menos representa nesse caso aqui, os atributos privados. Né? Então, se eu quiser colocar, por exemplo, modificar, né, o tipo de visibilidade, eu posso fazer isso também aqui em Visibility. Né? Então, vamos supor aqui que o realizar pedido, tá? O exemplo não é muito bom, mas supor que o realizar pedido, né, se eu quisesse mudar ele para privado, então eu mudo aqui, né, e aí ele fica com o sinalzinho de menos aqui, é um hífen, né, indicando que esse método ele é um método privado. Lembrando que métodos privados, eles não podem ser chamados, né, por outra classe. Eles são vistos apenas dentro da própria classe. Então o que isso significa? Significa que o método salvar poderia chamar o realizar pedido dentro daquela classe. O recuperar também poderia. Mas se eu tiver um outro método, por exemplo, em outra classe, por exemplo, aqui na classe endereço, essa classe não consegue nem ver que existe o método realizar pedido dentro da classe cliente. Tá? Então, por isso que é visibilidade. As outras classes, elas não conseguem chamar aquele método. As outras classes não conseguem nem ver que existe aquele método. Isso é uma estratégia muito interessante de ocultação de informação, e são esses detalhes que eu gostaria que vocês, né, prestassem mais atenção, que é isso que diferencia um bom projetista, aquele que está preocupado com os princípios SOLID, né? Princípio SOLID, o Daniel Lucredi, inclusive, tem uns vídeos muito bons sobre isso, na disciplina da Programação Orientada a Objetos Avançada. Então, essas questões de visibilidade, de como é que você distribui, né, as responsabilidades nas classes, isso é o mais interessante, né, de você fazer um bom design que seja orientado a objetos. Muito bem. Então, o que a gente viu aqui até agora, até esse momento? Né? Então, aqui, quer dizer, classe, atributos, né, métodos, visibilidade, que eu posso criar tipos aqui, né, pelo asta, né, simplesmente colocando ali, né, no type, aí ele cria novos tipos, tá? E aí em próximos vídeos eu vou entrar em mais detalhes com relação, por exemplo, a relacionamentos aqui, tá bom? Então esse vídeo é uma primeira videoaula bem curtinha, né, só para a gente resgatar, né, alguns conceitos bem básicos aqui, tá? Então agradeço a atenção e até o próximo vídeo.